Esse vídeo é um oferecimento do kit de flashcards de bandeiras da Supermente Materiais Pedagógicos. Flashcards são pequenos cartãozinhos que na frente tem a bandeira do país ou do estado e atrás tem os dados do país. É ideal para as crianças aprenderem mais sobre bandeiras e geografia de maneira leve e didática. E arrisco dizer que tem marmanjo aí que curte o assunto, que também vai gostar. Acesse o link aí na descrição para conhecer o produto e já aviso que é mais barato do que você pensa. Jabá feito, bora pro vídeo. Fala, tudo certo? Eu sou Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Mais uma pauta aí pedida por vocês em nossos comentários. Vocês pediram tanto que a gente decidiu fazer sobre esse assunto. Vocês sempre perguntam pra gente quais são os países que formavam a União Soviética, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a gente está aqui nesse vídeo para responder isso para vocês. E é óbvio que para responder isso a gente vai dar todo o contexto, tá? Como se formou a União Soviética, para vocês finalmente saberem quais países hoje formavam esse outro grande país. Perfeito? Então, quais países formavam a antiga União Soviética? Vamos responder, mas antes, roda a vinheta. Então, para começar, vamos inicialmente aí falar alguns dados sobre esse antigo país, a União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um enorme país. Para vocês poderem visualizar isso daí, a União Soviética ela tinha 2,5 vezes o tamanho do Brasil. Na época, era o maior país do mundo, onde uma parte estava na Europa e outra parte, era a parte maior, estava na Ásia. Segundo dados do censo de 1989, ele tinha quase 300 milhões de habitantes e a capital, o nome local era Moscova, só que em português a gente usa Moscou no Brasil e Moscovo em Portugal. Ambos termos estão corretos, tá, gente? Moscou, Moscovo. O país existiu por quase 70 anos, de 1922 até 1991, e foi uma enorme potência econômica, política, militar, tecnológica dessa época. A língua oficial era o russo, mas na verdade a União Soviética era um caldeirão de etnias e de línguas, não necessariamente eslavas como o russo. O seu primeiro líder foi Joseph Stalin e o seu último presidente, o seu último líder foi Mikhail Gorbachev. E uma curiosidade, era muito comum as pessoas se referirem à antiga União Soviética não só pela sigla em português, o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também pelo seu nome em russo. Você via aí em uniformes esportivos, em uniforme de cosmonautas. Uma curiosidade, nos Estados Unidos são astronautas, na Rússia são cosmonautas e na China são taikonautas, tá, gente? Então por isso o termo cosmonauta, mas continuando. Só que na verdade não era CCCP, na Rússia se usa o alfabeto cirílico e transliterando-se corretamente seria SSSR, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em russo. Agora, quanto à formação do país, o maior país, o país que liderava a União Soviética era a Rússia, tá? Vamos começar por ela então. A Rússia, ela era uma monarquia e seu último czar, seu último rei, foi o Nicolau II. O império já se encontrava em crise aí devido à derrota dos russos diante dos japoneses, tá? Numa guerra entre japoneses e russos, isso lá no começo do século XX, e já em 1917, além de várias crises internas, além da falta de confiança da população local nos seus governantes, na monarquia local, aí sim eclode o que é chamado de Revolução Russa, que o poder é tomado pelos socialistas. Resumindo, gente, é uma guerra civil de 5 anos e a União Soviética propriamente dita, ela surge em 1922, quando a Federação Russa se une a outras repúblicas e as repúblicas fundadoras da União Soviética são, além da República Socialista Federativa da Rússia, a República Socialista Soviética da Bielorrússia, a República Socialista Soviética da Ucrânia e a República Socialista Federativa Soviética Transcaucasiana, que hoje equivale aí à Armênia ou Azerbaijão e à Geórgia. E nas décadas posteriores, outras repúblicas aderiram à União Soviética e entre 1956 até 1991, no auge territorial da União Soviética, ela teve 15 repúblicas anexadas, onde a sua menor era a República da Armênia e a sua maior era a Rússia. Na União Soviética era permitido apenas um partido político, que era o Partido Comunista Soviético, ou da União Soviética, e esse partido ele governou a União Soviética do início até o seu esfacelamento, o seu declínio, até o seu encerramento.
Agora, falando das etnias da antiga União Soviética, a União Soviética, como a gente disse, sempre foi um país multiétnico. A etnia que tinha o poder nas mãos era geralmente os eslavos e, devido a essas várias etnias, haviam várias línguas faladas no país. Esse caldeirão étnico sempre trouxe vários problemas, sempre foi motivo de conflitos. E muitos desses conflitos acabaram em repressão política, antissemitismo imposto pelo Estado, além de perseguição de minorias étnicas. A dissolução da União Soviética, ela não reparou essas diferenças entre várias dessas etnias e até hoje elas perduram, tá? Mais pra frente a gente fala mais sobre isso. E esses conflitos nunca desapareceram justamente a essas identidades étnicas. E quanto à língua, o russo era a principal língua do Estado. Ela se tornou oficial, gente, apenas em 1990, bem um pouquinho antes da dissolução, mas de fato, por ser um país com várias línguas, o russo já era utilizado em documentos oficiais e para comunicação de pessoas de línguas diferentes. Ou seja, o russo, de fato, ele era a língua franca da União Soviética. Foi se tornar oficial só no finalzinho. Antes de eu continuar rapidinho, gente, eu peço pra vocês, deixa um gostei, ajuda a gente a falar pro YouTube que esse vídeo é legal para ele distribuir para outras pessoas. E se você não fez isso ainda, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. São duas ações rápidas e na fachola que você vai ajudar a gente a crescer, a fazer esse projeto Canal Mundano crescer. Já fez isso? Continuemos o vídeo. Agora, quanto à dissolução da União Soviética, em 26 de dezembro de 1991, a declaração número 142H do Soviético Supremo da União Soviética, ele dissolveu o país em 15 repúblicas. Na época, o presidente soviético era o Mikhail Gorbachev. Ele renunciou ao cargo, tá? Ele declarou extinto o cargo de presidente da União Soviética e passou seus poderes para o presidente da República da Rússia, que na época era o Boris Yeltsin. Só que, na verdade, gente, desde agosto daquele ano, de 1991, todas as repúblicas já haviam se separado, inclusive a Rússia, e essa dissolução ocorreu depois de uma longa e grave crise econômica que se instalou ali no país, e além de movimentos separatistas regionais, que eles sempre existiram devido a essa diversidade étnica. A dissolução da União Soviética marca o fim da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria em poucas palavras? Foram tensões entre Estados Unidos e União Soviética, que nunca se tornou de fato um conflito direto entre essas duas potências. Acabou a União Soviética, acabou a Guerra Fria. Bom, gente, agora sim o vídeo vai começar e vamos responder para vocês quais países atuais formavam a antiga União Soviética. A gente tem o dever de dar todo esse contexto para vocês entenderem melhor, por isso que a gente tem esse canal. Como já dissemos, após o colapso da União Soviética, 15 novos países apareceram no mundo. O maior da época, que era o centro do poder, a Rússia, tá? Aí até hoje, inclusive, continua sendo o maior país do mundo. E agora o restante, vamos lá, gente, são as atuais: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. E os primeiros a saírem da União Soviética foram a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que também são conhecidos como países bálticos. E como a gente já disse aí, mesmo dentro dessas atuais repúblicas, há vários movimentos separatistas dentro deles também. Na Moldávia, por exemplo, há uma região conhecida como Transnistria, é um estado não reconhecido, ela já declarou independência, mas ninguém a reconhece. Outro exemplo, no Azerbaijão, nós temos lá um outro país não reconhecido, a República de Artsakh, que é uma região de maioria armênia, que não reconhece o governo azeri. E na própria Rússia há vários movimentos separatistas. Talvez o mais conhecido é o que acontece na Chechênia, tá, gente? Boa parte dos chechenos, eles não aceitam a dominação da Rússia e também querem se tornar um país independente. Por outro lado, a Rússia ainda exerce muita influência na maioria desses ex-países aí que compunham a União Soviética. E para a gente fechar, vamos falar sobre a nostalgia soviética, que eu tenho certeza que muita gente não sabe que existe. Pois bem, a gente sabe aquela história que no tempo da ditadura era bom? Isso também acontece na antiga União Soviética, porque parte da população tem saudade da União Soviética, apesar de toda a restrição, da perseguição, apesar do governo autoritário. Eu peguei alguns dados aqui, gente, para ilustrar melhor para vocês. Esses dados
é do Instituto de Pesquisa Independente Levada Center, é um instituto de pesquisa russo, e ele mede o grau de nostalgia que os antigos soviéticos, os países que faziam parte da União Soviética, sentem por esse país. Eu peguei dados da pesquisa de 2016 para vocês entenderem melhor. 66%, eu disse 66% dos russos, eles lamentam a queda da União Soviética. Em outros países, como por exemplo na Armênia, apenas 12% da população afirmou que a queda da União Soviética foi boa, só 12%. E 66% diz que causou danos. Em outra república, no Quirguistão, 16% diz que a dissolução da União Soviética foi boa. E também 66% diz que causou danos, tá, aos kirguizes. Esse sentimento que parece estranho, mas existe, esse sentimento nostálgico, ele é conhecido como nostalgia soviética. Uma curiosidade, gente, na Alemanha também acontece isso, mesmo na antiga Alemanha Oriental, que foi aí uma das ditaduras socialistas mais repressivas no mundo. Na Alemanha existe uma palavra que é usada no país, a palavra é Ostalgie. Ostalgie, gente, resumindo, é a saudade que alguns alemães sentem, acredite, pela Alemanha Oriental, na antiga Iugoslávia, que também foi um governo autoritário socialista, algo parecido que eles chamam de Yugonostalgia. Então, gente, eu quero deixar um recado para vocês. Quando falarem para vocês que no tempo da ditadura era bom, cuidado, gente, não confunda história com lembrança pessoal, tá? Só tenho isso para dizer. É isso. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu convido vocês a seguir em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E, mais uma vez, quem quer fazer uma doação para esse canal, para a gente manter o Mundano no ar, tem o botão valeu aí no player aqui no YouTube, tá, gente? Tem vários valores, uns mais altos, outros mais baixos. Mas, como eu falo todo vídeo, a sua inscrição, a sua recomendação desse canal para outras pessoas, o seu view, tudo isso de graça, você também ajuda o nosso canal a crescer, tá? E a gente se vê na próxima semana, toda quinta-feira às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.